Capricórnio, respira fundo e recebe essa energia. Você está entrando num período de realinhamento espiritual profundo. A vida está tirando, pouco a pouco, o excesso de peso dos seus ombros e acendendo de novo um fogo dentro de você que andava meio apagado. Mais do que previsões, este momento fala de um chamado. Um novo destino está sendo preparado, e você sente lá no fundo que não dá mais para viver no piloto automático, repetindo histórias antigas que já não combinam com quem você está se tornando. A mensagem mais importante para você agora é clara. Um ciclo de dor, cansaço e estagnação está chegando ao fim, e começa uma fase em que a espiritualidade te empurra com carinho para fora de padrões que já não funcionam. É como se uma luz, que sempre esteve dentro de você, estivesse sendo reacendida. Você pode sentir isso como vontade de mudar de ambiente, de rever prioridades, de se afastar de pessoas que drenam sua energia ou até de retomar práticas que antes alimentavam sua alma e você deixou pelo caminho. Nada disso é por acaso. Seu campo energético está sendo reorganizado. Muitos capricornianos podem perceber um despertar da intuição, da mediunidade ou da sensibilidade espiritual. É como se você começasse a notar sinais, coincidências, sonhos simbólicos, mensagens repetidas, músicas, frases, pessoas que aparecem do nada trazendo exatamente a resposta que você precisava. Mentores espirituais, ancestrais, guardiões, forças de luz. Chame como quiser. Se aproximam de você para lembrar que você não está sozinho na caminhada. Há uma sensação de proteção maior, apesar do cansaço. A chama interna, que talvez tenha tremido, não se apagou. Agora ela começa a crescer de novo. Também é um momento em que a vida convida você a deixar para trás muita densidade. Situações que te machucam, lugares onde você não se sente respeitado, relações em que você sempre entrega mais do que recebe, padrões familiares pesados, crenças sobre dinheiro baseadas na falta ou no medo. Tudo isso começa a ficar desconfortável demais para continuar igual. Quando a luz aumenta, as sombras ficam mais visíveis. Isso não é castigo, é oportunidade de cura. A espiritualidade não está tirando coisas de você, ela está te mostrando que nunca foi realmente seu, o que só ocupava espaço e ocupava sua paz. Esse despertar também toca sua relação com a própria história. Capricórnio carrega muito da família, dos antepassados, dos compromissos assumidos desde cedo. Agora, uma parte de você começa a questionar: o que realmente é meu? O que eu escolhi? O que eu só repeti porque parecia obrigação? Esse questionamento é sagrado. Ele não significa desrespeitar ninguém, mas honrar seu próprio caminho. Você pode sentir vontade de se aprofundar em terapias, espiritualidade, oráculos, estudos de autoconhecimento, práticas que te ajudem a unir razão e intuição. É um ciclo de lucidez e coragem para olhar para dentro. Ao mesmo tempo, nasce dentro de você uma vontade forte de romper com padrões repetitivos. Cansaço de viver os mesmos conflitos, de ter os mesmos medos, de aceitar migalhas emocionais, de se colocar sempre em segundo plano. A energia aqui é de fogo espiritual, o desejo de se libertar, de tomar decisões mais firmes, de dizer basta para situações que te diminuem. Você começa a perceber que permanecer onde dói é muito mais pesado do que enfrentar o desconhecido. E por mais que ainda exista incerteza, algo em você sabe que não dá mais para ignorar esse chamado. Esse movimento interno pode se manifestar como vontade de buscar novas pessoas, novos ambientes, novos caminhos profissionais ou espirituais. Você pode sentir que alguns projetos antigos perderam o brilho, enquanto ideias novas, ainda confusas, começam a surgir. Não tenha pressa de entender tudo de primeira. Esta fase é mais sobre acender a chama do que sobre ter o plano perfeito. A clareza virá com o tempo, conforme você se permitir ouvir sua própria alma. A vida está te empurrando para experiências que combinem mais com quem você é hoje, não com quem você precisou ser para sobreviver no passado. E já que estamos abrindo esse portal juntos, vale muito fortalecer esse vínculo de energia. Se tudo isso está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário contando se você sente que está passando por essa fase de despertar, de cansaço dos velhos padrões e de vontade de mudar. Essa interação não é só número. Ela ajuda a fortalecer o campo energético dessa mensagem e faz com que mais pessoas que precisam ouvir isso sejam alcançadas. Quando você participa, você também diz para o universo: eu estou consciente, eu estou presente, eu estou escolhendo o meu caminho.
Porque, no fim das contas, Capricórnio, essa nova etapa começa exatamente aqui, no momento em que você decide ouvir essa voz interior que pede mais verdade, mais coerência, mais sentido. Você não está diante de um fim, mas de um recomeço espiritual que nasce de tudo o que você viveu até agora. A vida está te chamando para uma história em que você não é só o responsável, o forte, o que aguenta tudo. Agora, você é convidado a ser protagonista da própria cura, da própria expansão e da própria felicidade. Capricórnio, enquanto essa luz espiritual cresce dentro de você, uma outra coisa começa a acontecer ao mesmo tempo. O seu olhar fica mais afiado para perceber onde você estava se ferindo sem perceber. Muitas das suas dores não vieram de falta de esforço, mas de excesso dele. Você carregou responsabilidades que não eram só suas, assumiu culpas que não te pertenciam, tentou salvar pessoas e situações que, na verdade, não queriam ser salvas. Agora, essa fase de despertar traz também um tipo de sinceridade que pode ser desconfortável, mas é libertadora. Você começa a enxergar onde estava se anulando para manter tudo em pé. Uma parte do seu coração traz marcas de decepções, frustrações, promessas quebradas, relações em que você deu muito e recebeu pouco. Isso pode se manifestar como cansaço, desânimo, sensação de que nada compensa. Mas o movimento espiritual desta fase não é para te afundar na dor, e sim para mostrar que ela pode ser transformada em combustível. Em vez de ficar preso ao porquê isso aconteceu comigo, você começa a se perguntar: o que eu posso criar a partir disso? É como pegar o solo mais castigado e, com paciência, transformá-lo em terra fértil. A mesma experiência que um dia te machucou agora pode ser base para um projeto, um estudo, uma mudança de carreira, um propósito que alcance outras pessoas. Ao mesmo tempo, você começa a perceber que não dá mais para viver cercado de pessoas que drenam sua energia, que se aproximam apenas quando precisam, que oferecem palavras bonitas mas nenhuma presença verdadeira. Essa fase é poderosa para você identificar falsos amigos, parcerias que não são recíprocas, ambientes em que você sempre sai mais cansado do que entrou. A sua intuição começa a ficar muito mais nítida. Aquele incômodo que você antes ignorava vira um sinal claro de alerta. Em vez de se culpar por se afastar, você começa a entender que preservar sua paz é um ato de respeito consigo mesmo. E, enquanto alguns laços se rompem, outros começam a se formar. Há uma energia muito bonita de novas conexões chegando. Pessoas mais alinhadas com seus valores, com seus sonhos, com seu jeito de ver o mundo. Você pode se aproximar de grupos de estudo, aulas, cursos, retiros, comunidades espirituais ou profissionais em que sente que fala a mesma língua. Não é só sobre expandir a rede de contatos, é sobre encontrar gente que te inspire, que te levante, que contribua, que ajude a abrir portas. A vida quer te colocar em situações em que existe troca real, e não apenas exigência ou cobrança. Esse movimento também toca diretamente sua relação com o dinheiro e com o merecimento. Por muito tempo, talvez você tenha trabalhado duro, segurado tudo sozinho, aceitado qualquer migalha de reconhecimento ou recompensa. Agora, cresce em você a percepção de que equilíbrio é necessário. Você começa a questionar: o que eu ganho com tudo isso que eu entrego? Esses acordos ainda são justos? Essa rotina honra o valor do meu tempo, da minha energia, do meu talento? Isso pode te levar a renegociar limites, revisar contratos, rever funções, mudar a forma como administra seu tempo, dizer não onde antes você dizia sim só para evitar conflitos. No campo emocional, essa nova fase pede que você observe quanto do seu coração anda preso ao passado, a mágoas, a expectativas não correspondidas. Não é para negar o que sentiu, mas para reconhecer que você merece algo diferente. A espiritualidade te convida a tirar a dor do lugar de prisão e colocá-la no lugar de aprendizado. Quando você olha para tudo que viveu e diz: isso doeu, mas me mostrou o que eu não aceito mais, você dá o primeiro passo para criar relações mais saudáveis, sejam elas amorosas, familiares, de amizade ou profissionais. Você não precisa mais se sacrificar para ser amado, respeitado ou visto. Tudo isso exige, sim, coragem para tomar decisões mais alinhadas com a sua verdade. Talvez seja necessário diminuir a velocidade em algumas áreas, reorganizar prioridades, encerrar ciclos que já deram o que tinham que dar, escolher um caminho que parece mais simples, mas que te traz paz. Essa é a maturidade que você carrega.
Saber que nem sempre o brilho que o mundo mostra é o que realmente alimenta sua alma. E, aos poucos, você começa a perceber que, quando escolhe aquilo que faz sentido internamente, o mundo externo responde com oportunidades mais estáveis e coerentes. E aqui entra um ponto importante. Nesse processo todo, você não precisa atravessar tudo sozinho. Existe uma rede de apoio espiritual e, cada vez mais, uma comunidade de pessoas que pensa como você. Quando você compartilha seus processos, suas percepções, suas conquistas e até suas dificuldades, você abre espaço para que outras pessoas se reconheçam e, ao mesmo tempo, fortalece o próprio caminho. Por isso, se esse movimento de cura, de libertação e de revisão de relacionamentos está fazendo sentido para você, aproveita para deixar registrado nos comentários o que mais tem mexido com você ultimamente, e também para compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Aliás, muita gente acompanha os conteúdos, assiste sempre, sente que as mensagens ajudam, mas ainda não percebeu que não está inscrita no canal. Vale a pena conferir agora se você já está inscrito, ajustar se for preciso e ativar as notificações, porque isso garante que você receba os próximos vídeos que podem continuar guiando esse processo de mudança e fortalecimento. Quando você faz isso, além de se cuidar, ajuda a mensagem a chegar a outras pessoas que também estão passando por despertares parecidos com o seu. Capricórnio, agora que um novo fogo interno foi aceso e você está mais consciente das suas dores, desejos e limites, o próximo passo é transformar tudo isso em decisões concretas. Espiritualmente, você está sendo retirado de um ciclo de cansaço e repetição e colocado diante de um portal. Ou você continua carregando o mundo nas costas, como sempre fez, ou começa a construir uma realidade em que você também é cuidado, nutrido e respeitado. Muitos capricornianos chegam a esta fase exaustos, com a sensação de terem sido fortes por tempo demais. O símbolo disso é como se fosse o fim de uma longa batalha, uma fase de sobrecarga, de responsabilidades excessivas, de preocupações financeiras e emocionais que pareciam nunca terminar. Mas essa etapa se aproxima do fim. A mensagem aqui não é finja que não doeu, e sim não deixe que isso defina o resto da sua história. É hora de se levantar, mesmo com marcas, e decidir que você merece uma experiência de vida mais leve e mais justa. Uma das chaves dessa virada está em como você lida com a culpa e com o senso de dever em relação aos outros. É comum que você sinta pena, que queira proteger, que tente carregar a família, o parceiro, os amigos, o trabalho, tudo sozinho. Em nome do cuidado, você muitas vezes esquece de si. Só que chega um ponto em que o excesso de compaixão vira prisão emocional. Ser justo também significa ser justo consigo primeiro. Você pode continuar sendo uma pessoa responsável, amorosa e presente, sem precisar sacrificar todos os seus sonhos e toda a sua saúde emocional para sustentar estruturas que não querem mudar. Esta fase traz um convite claro: reorganizar prioridades. Talvez você tenha passado anos pensando mais nos filhos, na família, no parceiro, nas contas, nas demandas do trabalho, e pouco parando para se perguntar: o que eu quero viver agora? O que faria meu coração florescer? Não se trata de abandonar quem você ama, mas de lembrar que sua vida também merece espaço dentro da sua agenda. Quando você começa a se colocar novamente no centro da própria existência, as escolhas mudam. Você passa a dizer mais sim para o que te nutre e mais não para aquilo que só drena. No campo prático, isso pode se manifestar como mudanças em rotina, trabalho e finanças. Talvez surja a necessidade de organizar melhor o dinheiro, de ajustar gastos, de buscar oportunidades mais alinhadas, de investir em estudos, cursos ou projetos que aumentem sua segurança material no médio e longo prazo. Você pode sentir vontade de planejar algo novo para 2026. Um novo posicionamento profissional, um negócio, um projeto criativo, um serviço diferente, ou simplesmente uma forma mais saudável de trabalhar. Pode parecer uma montanha alta vista de baixo, mas o caminho não se faz com um salto, é passo a passo. Quando você começa, o trajeto vai ficando menos assustador. Nos relacionamentos, esta fase pede sinceridade consigo mesmo. Se você está solteiro, o universo está sugerindo movimento. Sair de casa, encontrar pessoas, olhar nos olhos, sentir energia real, se permitir experiências novas. Não é só sobre romance, é sobre voltar a sentir prazer em estar no mundo. Se você já está em um relacionamento, fica mais claro onde é preciso diálogo, acordos, reposicionamentos,
pequenas viagens a 2 ou momentos de qualidade. Em alguns casos, será necessário rever padrões de dependência ou de silêncio. Em outros, será o momento de fortalecer uma parceria que já existe, com mais equilíbrio e mais verdade. Em todos os cenários, a sua sensibilidade espiritual está mais aguçada. Você começa a perceber intuitivamente quando uma conversa te faz bem ou te esgota, quando um lugar te fortalece ou te derruba, quando uma decisão honra sua alma ou só alimenta o medo. Essa voz interna precisa ser levada a sério. O coração aponta a direção. A mente capricorniana, com sua disciplina e estratégia, constrói o caminho. Você não está agindo por impulso, e sim criando métodos conscientes para se aproximar da vida que deseja viver. Há também um potencial muito grande de transformar sua história pessoal em força para outros. A dor que você experimentou, os desafios que enfrentou na família, nos relacionamentos, no trabalho ou nas finanças, tudo isso pode se tornar base para um trabalho, um projeto, uma arte, um serviço, um livro, um estudo. Em vez de esconder suas cicatrizes, você pode transformá-las em ponte. Aquilo que um dia te feriu pode ser exatamente o que vai te conectar a quem precisa ouvir sua experiência. Quando você cola as peças da própria história com honestidade, você se torna exemplo de resiliência para muita gente. O ponto mais importante é não deixar que o peso do que ainda não deu certo te faça desistir de tentar de novo. O futuro não está fechado. Existe um novo destino se formando para você, feito de escolhas mais conscientes, de limites mais claros, de relações mais saudáveis e de uma espiritualidade muito mais viva. Cada pequena atitude que você toma agora, uma conversa que você adia há anos, um não que você decide dizer, um curso que você se inscreve, uma oração que você retoma, tudo isso conta como um tijolo na construção da nova fase. Se você está sentindo que essa mensagem te abraça por dentro, aproveita para declarar essa virada em voz alta e também por escrito. Escreve nos comentários algo como: eu escolho um novo ciclo de paz, verdade e prosperidade, ou cria sua própria frase. Isso ajuda a firmar essa decisão no plano concreto. E, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar melhor o seu momento, vale enviar esse vídeo para alguém de Capricórnio que esteja precisando de um empurrãozinho de esperança, além de deixar o seu like para fortalecer essa energia de troca. Pequenos gestos de interação criam uma corrente poderosa. Quanto mais você participa, mais o universo encontra caminhos para devolver a você clareza, apoio e sinais no momento certo.